sou o pastor Leandro Silva, mais uma edição do nosso Aviva Cash. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo aqui o pastor Miqueias de Oliveira, esposo da pastora Késia de Oliveira, pai do Asaf e do Pedro Lucas, uma família linda do altar. Estamos muito felizes de estarmos aqui nesse dia. Obrigado, pastor Miqueias. A sua presença aqui, com certeza, será muito edificante para essa galera que está nos ouvindo. Olá a todos, meu pastor Leandro Silva, uma honra poder estar aqui no Aviva Cash e sinto-me lisonjeado pelo convite. Vamos lá. Para a gente começar, eu quero que você fique bem à vontade. Esse papo aqui é um papo que a gente vai tratar sobre experiências, sobre superação, sobre experiência ministerial, experiência família, aquilo que, na verdade, aquilo que Deus te direcionar, você fica à vontade, não tem... Temos um programa, mas não temos uma regra, no sentido assim, você fica à vontade. Hoje, quem é o pastor Miqueias hoje? Pastor Miqueias hoje é um homem em formação, um homem que ama ao Senhor, que ama a família e milita numa área assim que hoje, graças a Deus, tem fluído, que é a área de batalha espiritual. Mas é um homem apaixonado por Jesus, um pai, um esposo, um homem, um ser humano em formação, buscando aprimorar-se mais, né, meu pastor? Isso é top. Esse assunto de batalha espiritual a gente vai falar aí, porque isso aí tá pano pra manga. Muito Sim. Bom. Eu gosto muito, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, um pouco da sua história como ministério, como pastor, resumindo um pouco da sua vida como palestrante, né? Para nós evangélicos, a gente fala itinerante, para outro segmento palestrante, que os dois dão no mesmo, que os dois se apresentam numa plataforma, seja ela de igreja, seja ela de um auditório. Fala um pouquinho dessa história aí, da história do pastor Miqueias, a história do palestrante Miqueias. A minha história, eu sou nascido e criado no Evangelho, venho de berço cristão, oriundo da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, lá no Rio de Janeiro. Meu Deus, bem... Você é da época dos primórdios. Quando você começou na Assembleia de Deus de São Cristóvão, quem era? Bom Sucesso. Bom Sucesso. Quem era? Já era o pastor Jaime? Não, pastor Jaime era meu líder de jovens. Que legal. Quer dizer, eu era criança, eu era adolescente, pastor Jaime era presidente de mocidade. Que bênção. Do campo, né? A terminologia antiga. Ele pastoreou os 47 congregações. Ele mandou uma mensagem agora. Não, ele mandou uma mensagem dizendo que vai fazer agora 40 e poucos anos de ministério, chamado e tal. Ele assumiu a igreja em 97. Eu nasci em 74. Então tem sangue. Tem sangue AD. Assembleia de Deus. ADB, ADCAV. Forte. E venho de uma linha de minha mãe dirigente de círculo de oração, meu pai evangelista, enfim. Sou filho no meio de 4 irmãs, eu sou bendito fruto, sou homem, glória a Deus. E minha vida foi voltada para o ministério desde cedo. Então você é do berço? Do berço. Que legal. Podemos dizer assim, acontece com as minhas filhas e com os seus filhos também. Sim. O testemunho deles era um testemunho de que nunca se afastaram, né? Sim. Que também é um testemunho. Uma vez me perguntaram, falaram para mim, eu não me lembro se foi uma das minhas filhas ou se foi alguém, falou, não tem testemunho para contar. Eu acho que eu não tenho certeza se foi uma das minhas 2 filhas ou alguém que tinha nascido no berço evangélico também. Falei, você que pensa, você tem testemunho para contar, que é muito maneiro isso. Nascer, né, e não viver as guerras, né, que todo aquele que vem para Jesus, né? Sim. E geralmente os que vêm para Jesus e conhecem a graça redentora diz, né, se eu tivesse a oportunidade de ter nascido, né? Não é isso? Eu falo isso, né? Eu vim para o Evangelho, falei até num podcast anterior, um pouco do meu testemunho, eu falei que eu tenho 25 anos de Evangelho e estou com 50 anos, então tem 25 anos que eu perdi tempo, né? Poderia ter esses 25 anos, uma formação, ou seja, eu acredito que o meu ministério estaria
mais adiantado. Eu sei que com Deus não tem atraso e nem se adianta, mas se eu tivesse essa oportunidade, eu acredito que eu estaria vivendo algo melhor, eu acredito. E aí minha formação foi, eu lembro, posso contar aqui hoje sobre batalha espiritual? A casa é tua. Eu lembro que desde cedo eu não era visão aberta, né? Hoje na batalha a gente fala sobre visão aberta, ver demônios, anjos, aquela coisa toda. Mas eu lembro que eu comecei a ter algumas experiências e teve um vizinho que caiu endemoniado, um vizinho que não professava fé, um vizinho numa vila que nós morávamos, lá em Del Castilho, ali, Ramos Del Castilho, em torno do Complexo do Alemão. Amém? Até aqui. Jesus, gente, Complexo do Alemão assim, quando acontece com você, vamos lá, acontece com você quando você está em outro estado, quando você desce, que você entra no carro, a primeira pergunta, você é do Rio? Sim. Como é que é a praia? Como é que é? Não, aí quando é aquela pergunta, vem cá, o Rio é perigoso? É perigoso mesmo? É verdade tudo que a gente vê na televisão? Eu falo o seguinte, cara, é verdade o que acontece na televisão, mas não é tão perigoso para a gente que mora, no sentido assim, o cara que vive lá dentro da comunidade, ele coloca, claro, todos os dias a vida dele está em risco, né? Mas não é aquilo lá que fora todos os dias, como eles vivem lá, né? Sim. Tenso do jeito que... E dentro do contexto, a gente que é do Rio, eu sempre falo, pastor, áreas isoladas, sim, lugares, digamos assim, lugares estratégicos onde o crime opera e nas mediações. Você tem que estar atento a gente, que eu falo assim, gente, quando vocês for no Rio, o que você faz? Chama alguém que você conhece, né? E vamos... Nada de GPS. Vamos junto. Uma vez eu estava indo pregar, vou ficar, meu Deus, aí o GPS botou assim, o GPS botou assim, você está atravessando uma área de risco. Eu falei, agora? Dentro do caldeirão. Sabe onde eu fui? Cidade da Polícia. Jacarezinho. Jacarezinho. Estava indo para a Barra. Aí ele me tirou da... Desviou. Botou para lá. Falei, meu Deus do céu, mas vamos continuar. Manguinhos, enfim. E aos 9 anos de idade, a minha mãe no círculo de oração, era perto da nossa casa, uma filial da Assembleia de Deus do Bom Sucesso, Igreja Porta Formosa. E aí me chamaram para expulsar um demônio, o cara que estava virando banco, aquela coisa de possessão, legião. Sim. E eu cheguei lá, minha mãe mandou me chamar e falou assim, expulsa esse demônio aí, porque a gente não está dando conta. Você tinha quantos anos? 9 anos. Uau! Então é criança que não tem medo de nada, no sentido puro, né? No nome de Jesus, sai! E saiu. Uau! Uma experiência que eu não falou por que ela mandou te chamar? Assim, porque as irmãs, ela não queria como mãe, mas as irmãs falaram, chama o teu filho, só tá a gente aqui, chama o teu filho. Gente, vocês são loucos, meu filho tem 9 anos, meu filho é uma criança, chama teu filho, tem esse ministério. Que eu lembro que eu estava de bermudas, tinha atrás de calça, né? Sim. Ataviado, e o círculo de oração, isso já tinha passado, estourado o horário do término, e poucos obreiros, e quando cheguei, sai no nome de Jesus. 9 anos. 9 anos. Que legal. A gente acabou já antecipando um pouco do assunto que a gente vai entrar sobre batalha espiritual, mas você chegou, eu sei, claro, a gente está caminhando junto, e você falou comigo, conta um pouco como começou o seu ministério pastoral, você chegou a pastorear, conta um pouquinho essa história aí. Fui líder de jovens na igreja que eu me formei. Aí o assembleano ele muda de assembleia para outra assembleia. Sim. Aí eu lembro que na juventude eu fui para uma outra Assembleia de Deus no bairro de Todos os Santos, perto do Norte Shopping, entre Meia e Norte Shopping, ali na Zona Norte do Rio. Todos os Santos. Então, Paulo ia gostar desse. Não, eu fui para lá porque era Todos os Santos. Então eu me sentia um santo. Paulo ia gostar, né? Paulo, quando entrou, viu na cidade, tirou-se um montão de altar. Voltar ao Deus desconhecido. Paulo falou, não tem mais outro Deus para pregar. Vou pregar um Deus que ninguém conhece. É desse jeito. Mas o bairro é Todos os Santos, né? Um bairro menos difundido no Rio, mas é um bairro. Tem alguma
significado por que é Todos os Santos, o bairro? É dedicado à Baía de Todos os Santos. Ok. É dedicado a portal a entidade mesmo, né? Eu estudei na época tão focado porque o nome era Todos os Santos, né? Fica entre Caxambi, Meier, Del Castilho, tá lá o bairro Todos os Santos. Então, por 7 anos fui de lá e depois voltei para Bom Sucesso. Voltando para Bom Sucesso, eu mudei de empresa e fui trabalhar numa empresa que tinha uma secretária de uma diretoria que o nome dela era Késia. Posso ouvir glória a Deus? Meu Deus, forte. E foi olhar e foi à primeira vista, o negócio foi assim, avassalador. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim, aí está a sua esposa. Eu vinha de uma desilusão amorosa, sentimental, querendo, né, acabar com a vida. Oh, meu Deus, prepara teu servo e leva. Quando a gente é novo, né, essas paixões. E então, respirar novos ares, eu pedi a bênção ao pastor Jaime e fui congregar na igreja da Késia, na Baixada Fluminense. Uau. Eu fui lá para o Texas, nos Estados Unidos, Austin, que era a capital. Austin é a capital do Texas, né? Aí eu falo que a Késia é texana. Gente, para quem conhece, Austin é um bairro aqui do Rio de Janeiro que é muito quente e assim Na Baixada. é na Baixada. Nossa igreja fica localizada em São Gonçalo, que também é como se fosse uma baixada. Então, nós temos o Rio de Janeiro Centro, que vai para o lado da Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul. E aí, quando você passa a ponte Rio de Janeiro, aí vem Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. Não, para Rio por aí. Bonito, e vai embora. Princípio das dores, aí. Então, assim, nós estamos falando disso aí. Então, aí você foi congregar lá e morava onde? Morava em Vila da Penha esse tempo. É longe de Vila da Penha para onde você congrega? Quilômetros. Só o amor É capaz de unir. Meu Deus, vamos lá atrás. Good times. Pastor, era cerca de 60 quilômetros todo final de semana. 60 para ir, 60 para voltar. E nisso o então pastor da Késia, me recebeu como diácono, que eu era diácono. Assumi a juventude da igreja, uma igreja neopentecostal, eugleano. Fui para uma igreja, uma comunidade. E na região era uma comunidade que tinha bastante relevância, né? Que era a igreja Bete Javé, pastor Marco Aurélio. E 2 anos noivamos e casamos. E fomos enviados por essa igreja. Ela tinha um sistema batista. Depois que a igreja vira igreja, você tem autonomia para caminhar. E aí fomos enviados para uma terra longínqua, chamada Engenheiro Pedreira, Japeri, até aqui. E, gente, Japeri é um lugar abençoado. Vamos lá. Aonde eu queria chegar mesmo. Aí você chegou e ficou quanto tempo? Aí você lá foi enviado como pastor. Pastor. Ele já te consagrou? Tinha um período de envio probatório. Sim. Foi em 2002. Em 2003 eu fui ordenado. Que legal. 5 de maio de 2003. Aí pastoreei até 2010 lá. 7 anos. Completando 8 anos eu... Então, assim, hoje aconteceu um negócio muito legal comigo. Eu acredito que é dentro desse assunto que você está falando, e nós vamos entrar nesse assunto já, sobre autoridade. Sim. Sobre nós entendermos estar debaixo de uma autoridade. E aí estar debaixo de um envio. Hoje eu recebi um telefonema, uma mensagem ontem, aí falou assim, meu filho. Aí eu vi, era o meu pastor, que foi meu pai na fé, que me discipulou. E aí ele passa aqui em casa, ele mora hoje no mesmo condomínio que eu. Ele falou, passa aqui em casa, o nome dele é pastor João José de Abreu. A igreja que ele pastoreia até hoje, a igreja onde eu nasci, é a Assembleia dos Santos de Deus. E aí ele me mandou uma mensagem e falou, passa aqui, meu filho. E aí eu cheguei na casa dele, fecha os olhos, tal. Aí foi lá dentro, voltou com uma camisa do Flamengo. Camisa do Flamengo. Com uma camisa do Flamengo autografada com todos os jogadores do Flamengo.
Me preste aqui. Proeza, como é que é isso? Todos os jogadores, todos os jogadores do Flamengo, todos. Ó. Acho que eu vou até botar aqui assim, ó. Vou até botar aqui, ó. Todos os jogadores do Flamengo, todos autografados. Isso aqui, eu acredito que vai entrar dentro desse assunto que a gente está falando. Você passou por 2 igrejas. Sim. Uma você era diácono, a outra você foi pelo direcionamento, que foi onde você conheceu a sua esposa. Sim. E em 2 anos, noivou, casou, namorou, noivou e casou. E logo depois o pastor dela viu em você um chamado, te enviou, te consagrou. O que eu vi? O que eu vejo nisso? E aí você continua. Número 1, você está debaixo de uma autoridade. Número 2, em nenhum momento eu vejo e vi nessas atitudes nenhum tipo de, eu vou usar o nome racha. Não. E aí você vai para um lugar, e eu acredito que nesse lugar pode ter sido momentos difíceis, porque nenhum começo é fácil, mas eu acredito que hoje, acredito que você tem muitas lembranças boas do que Deus fez com você. Sim. Nesse lugar. Porque você foi debaixo de uma palavra, de um envio, não quebrou princípios. Eu tenho falado isso direto, quando a gente quebra o princípio nos quebra. Então, falei dessa camisa, aí vou deixar a tela aqui. Saudações para todos os vascaínos, tricolor, botafoguenses, vascaínos, corintianos, todos. Então, vendo isso, eu vi que você, chegando em Rei Pedreira, começou um trabalho. E conta um pouco dessa história, fala um pouco como foi. Muito, muito tremendo o que o senhor está falando sobre o respaldo, a unção do envio. Porque não passava pela minha cabeça ir para Engenheiro Pedreira. A minha visão era casar e voltar para o Rio. E seguir a minha vida voltando para o ministério de onde eu era. Então Deus teve os seus propósitos, os seus caminhos. E foi a cobertura espiritual, a unção do envio, que fez com que nós vencêssemos, por mais que a questão socioeconômica da cidade ela refletisse na igreja, em todos os desafios. As pessoas que estavam do lado de fora diziam como vocês cresceram, como vocês romperam. Sim. E era justamente a unção do envio, né? Debaixo de autoridade. Eu lembro que nós começamos, pastor, fazendo culto na praça da cidade. E depois o culto na praça virou uma célula. A igreja trabalhava com célula, né, G12, à época. E nós começamos assim. Foram 6 meses, lentamente, visitando, fazendo trabalho social, sopão. Sim. E tal. Até que, quando tínhamos 6 pessoas que foram enviadas, 4, e ganhamos 2, um casal. Isso não quer dizer que você também foi enviado e que está debaixo de uma autoridade que vai ser fácil, né? Não. Não quer dizer. Mas no mundo espiritual é antídoto. Já está. No mundo espiritual, mais ou menos, o acesso está liberado. Está liberado. Mas não quer dizer que nós não precisamos passar, né? Não precisamos atravessar. Tem os processos. O próprio Jesus foi enviado pelo Pai. Sim. E o Espírito Santo o introduziu na terra e Jesus passou por tantas adversidades e guerras. Ok. E aí nós começamos da célula, alugamos uma propriedade num bairro junto ao centro e ali começou, em 2003, de fato, a igreja local. Eu lembro que meu saudoso pai, foi na inauguração. Papai é vivo ainda, né? E foi no dia da minha ordenação também, foi algo lindo, né? Que bênção. Isso em 2003. 2004, nós já éramos igreja independente, já tinha tal do estatuto, cartório, o presbitério se reunia, enviava, né? E a gente tinha a incumbência de mandar o dízimo dos dias, aquele processo. Sim. E eu lembro que em 2004 já havíamos comprado o terreno da igreja, o prédio da igreja, que está lá até hoje, né? Hoje a igreja funciona e está indo, graças a Deus. Graças a Deus. Pulando um pouco, porque eu sei que a história você já me contou um pouco e a gente vai marcar uma outra hora para a gente falar dessa história linda, que eu acredito que você tem muitas histórias. Mas eu queria que você contasse um desafio
engenheiro pedreiro, que você falou assim, pô, esse desafio aqui eu não vou conseguir. Você entendeu e viu de tantos outros que se não fosse essa unção do envio, a certeza do chamado, e você depois a gente vamos entrar no detalhe da batalha espiritual. Mas eu queria que você me falasse esse desafio que você lembra assim, um desafio que você podia falar assim, cara, não era para mim ter vindo para cá, aqui, porque acontece. Sim, e sim. Se a gente não tiver não tivermos uma cobertura, alguém de falar assim, não, você não está no lugar errado, eu estou contigo. Sim. Conta um desse. Então, eu tinha 28 anos de idade quando eu fui, 27 para 28. Foi a igreja, era dízimos e ofertas, né? A entrada era um valor que chegava, eu lembro, era R$ 2.800 mês. E nós compramos um terreno no centro da cidade que custava R$100 mil, onde o dólar era 1 por 1. Uau! Que sonho, hein? Dólar 1 por 1, que sonho, meu Deus! E eu lembro que a primeira eram 10 parcelas de R$10 mil. A renda da igreja chegava a 3. Isso com as despesas, né? Para pagar aluguel da igreja, aluguel do pastor. Então, como é que... Quanto isso... Quem olha de fora fala assim, pô, esses pastores são tudo malucos. Tudo maluco. Meu Deus do céu. Obreiros que falaram assim, pastor, o senhor deu um passo, isso não é fé, isso é loucura. E a gente entusiasmado, e eu lembro que eu ia pro então pastor, ele dizia, vai nessa tua força. Já éramos igreja independente, mas ele dizia, vai nessa tua força, vai nessa tua força. Eu lembro que eu fiz um ato profético dos 300 valentes de Gideão, e aí a primeira oferta entrou R$12 mil. Eu tinha que pagar na segunda-feira 10 mil. E Deus foi provendo. Na 8ª parcela, a igreja crescendo, movendo, já não tínhamos aquela entrada, mas os desafios eram maiores. Sim. Eu fui pregar numa igreja na Ilha do Governador. Estou pregando e tem um empresário que eu não conhecia até então, chorando o culto todo. E o cara chorava. Mas sabe aquele dia que você prega, que você está tão em guerra, que você sabe que não... Você está pregando, mas não está tão bom assim para alguém chorar. Foi esse dia. O culto acabou e o cara está chorando. No final, o cara me chega e diz assim, finalzinho de 2004, ele chega assim, ó, pastor, peguei esse carro ontem, na época que o CrossFox, sei lá, Fox, tá no plástico. Eu vi o senhor pregando e uma voz dizia assim, dê o carro para ele agora, hoje, é meu servo e ele precisa. Que eu precisava quitar e eu já estava esguelado, eu precisava de R$30 mil para quitar, para começar, para sair do aluguel, aquela coisa. Isso me marcou muito. Sim. Isso foi a unção do envio. Isso foi estar debaixo de autoridade. Não tem para onde correr. Isso marcou minha vida. Né? Não é só o desafio de fé, mas é o respaldo, é o todo que Isaías fala, né? Alargar as tendas, as cordas, mas o todo vem também. É algo tremendo. Muito forte. Porém, enfim, ele falou assim, é o diabo que está falando. Se for Deus, eu vou perguntar à minha mulher, que mulher é mais segura. Aí quando ele falou para a esposa falou, Deus falou comigo, já você tem que pular. Enfim, peguei o carro, falei, meu Deus, eu tinha uma Palio Guaraná Antártica, pensa numa prova. Forte, hein? Eu fiz o motor da... Você botou adesivo, foi Deus que deu? Não tive essa presunção, não. Mas eu ganhei, né, de oferta, essa Palio. Um motor Zetec, lembra desse motor? Sim. Eu fiz esse motor que eu contei 4 vezes, pela misericórdia. 4 vezes. Meu pai. Dava aquecimento, não podia comprar outro, uma prova, 2 portas, coisa linda, glória a Deus. E aí fiquei andando com o Fox zerado no plástico, falei, é meu. Deus mandou o cara me dar. O Espírito Santo falou assim, não, meu filho, lembra que você estava lá no monte pedindo uma resposta? Vende e paga. E botei à venda aquele carro, caiu em si, Kézia ficou triste e quitamos. Essa é uma experiência assim, eu não, de fundo, não falo para... Não. Assim, muito, mas
eu guardo comigo. Porque te marcou, né? Marcou. Isso serve para muita gente que está com a gente agora aqui, não só pastor, como também empresário, como também um jovem que quer casar, como também um jovem que quer mover algo na vida. E se ele entende que Deus fez uma promessa, não quer dizer que não vai ter, até o cumprimento da promessa, não vai ter o meio, que são os processos. E eu costumo dizer que é nessas horas mais difíceis que a terceira voz vem para dizer: desiste. Se estiver tudo bem, você está tudo bem, você está confiante. Imagine no meio desse processo, você na cabeça pensando: não vou conseguir. Os obreiros, na verdade, sem intenção de desanimar, dizendo: pô, pastor, foi um passo além, mas aí Deus vem cumprindo, usando alguém. Então, pessoas que estão conosco agora aí, jovens, pastores, pessoas, empresários, que nós temos aqui um testemunho, na verdade, de que se Deus prometeu, vai acontecer. Verdade. Deus vai mover. Eu creio que muitas pessoas serão tocadas pelo sobrenatural de Deus através desse testemunho. E aí, esse processo todo, a igreja, e como entra, você já deu uma palhinha no início, sobre sua mãe com 9 anos de idade, te chama para você ir orar por uma pessoa e essa pessoa foi liberta. Como entra agora você seguir palestrando, seguir dando estudos, o seu livro sobre batalha espiritual? Como entra agora você transitar nessa área sobre batalha espiritual? Como começou isso, além desses 9 anos que você já falou, que você teve a experiência, mas como começou, como que... Em 1999, pouco tempo, eu fui, assim, sempre me chamou a atenção. Então, os livros que a nossa denominação, né, que tem uma casa publicadora aqui, sim, então a gente era meio que automático ir lá e buscar livros dos mais variados, de Rebecca Brown a Chuck Pierce, sempre de fora, com visões sobre batalha espiritual que chamava muita atenção. Então, eu lembro que eu comecei a saga de ir para seminários com Daniel Mastral, com Rebeca, com Neuza Tioca, e na medida da nossa vida e crescimento... Vou dar uma polemizadinha aqui. Sim. Você acredita... Você acredita que para falar de batalha espiritual precisa exaltar tanto o diabo? Não, muito pelo contrário. Isso foi o meu choque que eu vi por esses seminários que eu comecei a fazer, andar. Na verdade, não é exaltar, precisa se falar tanto. Né? É uma invocação involuntária, sim, que causa só medo e não resolve. Né? Não. Quando, na verdade, a nossa maior referência de batalha é Jesus. Sim. Como é que Jesus lidou com as questões de batalha? Como é que Jesus nunca deu ênfase para diabo, para demônio? Sim. Sempre se posicionou. Até eu chegar nesse nível, e aonde entra Engenheiro Pedreira, foi o meu campo de treinamento de batalha, na prática. De entrar em terreiros de Umbanda, Candomblé, de levar Babalorixá a batizar nas águas, fazer o trabalho, se converter, o cara era Babalorixá, de não ter experiência e sair sozinho no centro quebrando tudo e não ter uma cobertura, uma voz profética naquele momento e ter as chamadas retaliações. É tão forte isso que nos meus seminários eu nem entro nesse mérito de falar o que fiz ou deixei de fazer. Sim. Porque o que faz... Lembrando que, Micael, só para dizer que isso a gente está falando de 15, 20 anos atrás e hoje. Naquela época já se transitava assim. Eu, pelo menos, eu tenho 25 anos de igreja e eu não faço nada que não sou convidado. Um exemplo, eu acredito que você também. Eu não entro na casa de ninguém sem que ninguém me peça para entrar. Por exemplo, pastor, só pode ir lá em casa que eu preciso retirar alguma coisa, e lá a gente pode destruir porque eu não faço mais parte, eu vou. Agora, eu não sou aquele cara que eu acredito também, que entro na rua, vou entrar num lugar que não é meu e vou quebrar o que não é meu. Aí é uma intolerância. Um exemplo, se botar na minha porta, eu vou tirar.
porque botou Sim, na minha porta, sim. é propriedade minha. Acredito que nessa época também era assim, né? Era mais acirrado, né? Porque era faca no dente Sim, e suposta espiritualidade e poder, e isso trazia também um marketing, né? Hoje eu vejo assim, não que se fazia para ter marketing. sim. Então, Até porque isso não tem como hoje transitar assim, né, cara? Porque legalmente, acaba que civilmente, vai acabou trazer isso. a gente não está aqui. Cada um tem o direito de seguir a religião que quer. É. Posso não concordar com a prática, né? A gente não concordamos, mas também o respeito. Não tem como. Hoje eu digo, quando eu lembro de situações que eu trabalhei Sim. em campo de batalha, hoje eu não sei se eu seria preso, mas eu seria pelo menos um processozinho Por causa da viria. internet, né? Da intolerância, enfim, Sim. a lei de intolerância religiosa. Porém, foi ali que eu tive um treinamento muito prático, né? E o resumo é que o império das trevas, o inimigo, ele quer um corpo e uma mente e vai fazer de tudo para tentar tirar essa pessoa dos caminhos do Senhor. E foi o lugar que eu tive mais experiências de limpeza espiritual, de pessoas sendo libertas, e vi o poder que é pregar o evangelho, anunciar Jesus e não amedrontar as pessoas, diabo aqui, demônio aqui. Resumo, o que é batalha espiritual? Batalha espiritual é guerra do entendimento. São dois mundos, sendo que o império da luz, o mundo de onde viemos, de forma silenciosa, de forma branda, amorosa, e é a pessoa do Espírito Santo, não grita, não assalta. O império das trevas quer ganhar no grito. Batalha espiritual é guerra do entendimento. Se você abrir o coração e a palavra de Deus entrar, o Espírito Santo é o que o Senhor prega, é o que o Senhor carrega. Sim. O Espírito Santo vai fazer a obra que ninguém e nenhum homem pode fazer ou pode dizer que não. É a obra do Espírito Santo, a obra que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É muito forte isso, que hoje eu estava conversando com um rapaz que me ajuda na minha parte física, né? E ele falou... Na sua, na minha? A sua, você está no mundo espiritual ainda, você ainda não passou para a parte... Você ainda não é jovem... O jovem ainda não passou para a parte física. Misericórdia. Mas vai passar em nome de... Vai vencer essa batalha. Vamos pular esse abismo. Vai vencer essa batalha. Amém. E ele conversou comigo e ele falou assim para mim, pastor, ele falou, eu estou dando aula a um menino de 13 anos de idade, esse menino de 13 anos de idade fica dentro do quarto depressivo, e eu já estou, esse rapaz não é evangélico, e ele falou assim, eu já não tenho mais força nele, dizendo, porque eu vou e eu subo, às vezes ele não desce, eu subo e eu pego ele no quarto, me dão autorização para me entrar, tiro ele, levo ele para treinar, e já aconteceu o caso, um menino de 13 anos, de quebrar a casa, de ter vários acontecimentos assim, que percebe-se que ele está sofrendo uma batalha espiritual, né? E uma das coisas que pode-se dizer que a batalha espiritual e o mundo espiritual tem legalidade na vida de uma pessoa é quando existe ausência de paternidade, né, cara? Sim. Geralmente crianças, adolescentes, a gente chama na batalha de porta de acesso. A porta de acesso está nos pais, em quem gerou. Ali é apenas um reflexo Sim. do que é algo muito forte. Isso é muito forte. O caso a mãe trabalha, deixa com a secretária, que é uma menina que Aí fica, tem ausência paterna. não tem tempo, já é filho de pai separado. Então, uma criança com 13 anos, ausência de paternidade, o padrasto que criou desde cedo já foi embora também. Então, essa criança está desorientada, né? Está chamando atenção, mas está sendo literalmente bombardeada no mundo espiritual, né? Sim. Essa é uma das formas de você identificar que aquela pessoa está passando por uma batalha espiritual. Sim. Essa está nítida, você está vendo. Tá, dá um exemplo de uma que você não é visível, mas percebe-se que a pessoa está passando por uma batalha espiritual, pela batalha espiritual. O modo de vida da pessoa. Uma pessoa que vive em ciclos viciosos, que não consegue lidar e vencer as coisas mais básicas. Como? Um nível de depressão acentuado,
Até que ponto é ação medicamentosa? Até que ponto eu estou falando por experiência, tá? Sim. Até que ponto é uma questão... Mas vamos ter que fazer um outro. Você passou por um processo desse, né? Sim. Por quê? Porque parte física e parte emocional. Qual é o problema dos nossos colegas de batalha espiritual? Espiritualizam tudo e botam tudo numa caixinha e é diabo e é demônio. Sim. Então a maturidade Quando é para ele se cuidar do físico, do emocional, físico, tipo assim, não, é uma retaliação, sai. É uma guerra. Não, o diabo se levantou. Peraí, meu filho, você é espírito, alma e corpo. Você não é só o espírito. Mas identificar, pastor, é dentro do que a pessoa expressa. Por exemplo, a pessoa tem um potencial incrível, todo mundo vê, por que essa pessoa não deslancha? É os chamados pontos de contato. Algo que ela está reproduzindo no que foi do pai. Esse aqui é uma batalha espiritual, a gente tem que tirar, hein? O técnico, ele tem que cair. Meu Deus, o ponto de contato é o técnico. Faz isso não, meu Deus do céu. Até aqui. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia falar assim, muita batalha espiritual. Ela ia falar muita. Mas aí vamos pular. Ela é da cruz, né? Ela vai dizer, não, tem que botar fogo. Bota fogo, Ajuda Penteca, essa jovem. né? Ajuda essa jovem. Bota fogo. Mas assim, existem pessoas, porque uma coisa da batalha espiritual que eu tenho aprendido, que não cai muita gente como antigamente endemoniada, não. Acabou esse tempo de possessão demoníaca. Verdade. É guerra na mente, psicossomática e, de uma certa forma, prendendo a pessoa na mente para que ela não deslanche. Nesse século XXI. Como que nós vamos fazer para vencer esse tipo de batalha? Identificando o que é transtorno e o que é espiritual. É uma linha tênue. Porque hoje o que está em voga, na moda, são os transtornos, as patentes. Transtorno disso, transtorno daquilo. Toma isso, espera aí, meu filho. Vai para o encontro. Vem para a libertação, pela palavra. 3 dias lá de 3 dias, toma um sacode. E aí? Não, saiu. Estava amarrado, saiu. Claro que precisa de um acompanhamento. Ter um direcionamento, seja um coach, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, beleza, para dar um norte. Sim. Achei o norte. Cara, agora eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Sim. E esse é o segredo, isso aí é muito forte, isso aí é algo tremendo. Esse que você falou aí, que é o que não tem comportamento, mas de possesso, né, de possessão, mas tem um comportamento de vícios, de costumes, pode ser aquele de começar alguma coisa e nunca terminar. Esse negócio é uma muito linha tremendo. tênue muito grande, né? Porque a ciência, as humanas, vai dar o comportamento. O cara que procrastina, Sim. O cara que, dentro do contexto, a nível espiritual, é ponto de contato de espíritos caídos, demônios que vão atar a pessoa. Se a pessoa não tiver consciência do que é espiritual e do que é comportamento, quem está cuidando, sendo um libertador, alguém que está consolidando, discipulando, precisa estar vivo para entender e ministrar sobre as pessoas. Eu estava ministrando numa conferência em São Paulo e um empresário bem vestido e tal, o cara com boa presença, veio falando comigo, a vontade de se matar. Sentei com ele, a gente chama de mapeamento, né? Porque o que é esse negócio? Não sei se vocês vão entender aqui, né? O pastor é do manto, o pastor entende. A diferença entre endemoniado e endemoniamento. O endemoniado é aquele que é entregue, aquele que tem pacto, aquele que vive no vício, aquele que está entregue, ok? O endemoniamento é como a mente do cara se torna uma pista de pouso e decolagem. Toda vez que alguém quer romper, vem um negócio e trava. Todas as vezes a pessoa quer vencer, aí ela não vence aquela área que ela está sendo tratada e curada, então ela relativiza que a culpa é de fulano, que todo mundo me persegue. É uma guerra espiritual. Sim. Não é só teoria da conspiração. Aí eu estava falando com ele e ele disse assim, pastor, todo lugar que eu vou com o meu trabalho, os meus concorrentes me perseguem. Eu falei, não, olha o que eu disse.
Isso é uma batalha, isso é uma guerra. Eu sinto os demônios. Eu falei, não é não. Você é bom no que faz. Sem concorrência não tem como a gente crescer. Ficou me olhando assim, tipo assim, pô, esse cara fala de batalha mesmo, não é possível. Eu falei, sem concorrência não dá. Não, cara, Jesus está contigo. E fui trabalhando bem. Semana passada me mandou uma mensagem e falou assim, pastor, como eu fui liberto por aquela palavra. Ou seja, eu sinto que foi um descarrego. Na verdade, ele só precisava entender quem ele é. Entender, né? Pelo amor de Deus. Eu falei isso uns dias desses, uma mensagem, disse o seguinte, até subi no meu Instagram, lá no Reels, e falei o seguinte, Deus chamou todos para ser feliz. Não existe, não, fulano, você vai ser feliz e eu não. Todos foram criados para ser felizes, para ter uma vida de paz e de felicidade. Eu preciso entender quem eu sou e preciso potencializar quem é Jesus em mim. Beleza? Agora, nem todos serão bilionários, nem todos serão ricos, nem todos terão 3, 4 carros na garagem, mas todos em Cristo podem ser felizes. Amen. Todos. Porque prosperidade não é o cara ter um bom carro. Prosperidade é ele ser feliz na família que Deus deu a ele. Não é o ter, é o ser. Prosperidade é ele ser feliz na mesa que ele senta e vê ali os amigos que tem. Prosperidade é ele ter uma paz interior e dizer, cara, eu vou me cuidar, eu vou fazer um exercício físico, pai, eu vou me cuidar, eu vou trabalhar com a minha mente, eu vou buscar em Deus informações, ler bom livro. Há quem indica nossos amigos, a gente tem vários amigos em comum, que, cara, é tão barato, na verdade, todo investimento do conhecimento se torna caro quando o cara pode fazer uma faculdade, seja onde for. Mas se o cara for comprar um livro, ele vai pagar 80 conto no livro bom, que o cara teve 4, 5 anos para escrever. O cara vai aprender por R$80. Irrisório. R$80 o cara vai aprender ali como ser feliz. Não que o livro vai dar a ele o segredo, mas vai dar um norte. Não é? Como aquele livro que é Sua Vida com Propósito, eu esqueci do autor, Não, Sua Vida com... cara, que ele fala, ele tem um livrinho dele que ele fez um de bolso e o tem Napoleão Hill, não. Um amigo nosso em comum falou de eu vou lembrar desse livro, pesquisa aí, produção, e me manda. Uma Vida com Propósito. Pô, cara, ali o cara vai te dar segredos. O próprio livro do pastor Tiago que ele fala, especialista em pessoas, mano, esse livro é fenomenal. Ele fala sobre você aprender a lidar com pessoas, né? Aprender a crescer. Você vê, eu peguei uma vez o Tiago falando do Napoleão Hill, do livro Mais Esperto que o Diabo. Minha área de batalha espiritual. Sim. R$42. Pensa num livro que foi escrito em 1938 por um cara que ele trabalhava com liderança, Napoleão Hill, e o cara falando, numa suposta entrevista com o diabo, falando como o modus operandi que o diabo trabalha na vida do ser humano. Um livro fantástico. Aí, quanto é o livro? R$42. Aí, 42. Rick Warren. Rick Warren, Uma Vida com Propósito, um livro desse, Eu li esse livro, não era dessa capa, não. Então, esse livro aí, você pode comprar lá agora aqui, R$20. Aonde? Tá ali, deve ser na Amazon. Então, assim, mas vamos lá, vou fazer propaganda do livro Batalha Espiritual, Princípios Bíblicos de Miquéias de Oliveira. Aí eu fiquei arrepiado. Ai, meu Deus do céu. Então, aqui é uma conversa muito, muito longa que nós temos. Ovelha e pastor. A gente temos aqui muito assunto para falar e quando a gente for falar de batalha espiritual, eu lembro uma vez foi muito legal que eu fui fazer uma visita e eu lembro que tinha uma casa e nós tínhamos nessa casa uma casa atrás e uma na frente. E naquele lugar tinha um menininho, ele estava com a mão meio atrofiada, e tinha um violão daquele de 7 cordas, é um violão com mais cordas do que o normal. 10 cordas. De 10 cordas, isso aí. Rapaz, naquele dia, foi um negócio muito tremendo, que coisa linda aconteceu naquela casa. Uma casa que eles estavam vivendo uma oprimição, estavam vivendo níveis de guerras muito, muito
tremenda, a mulher tomando remédio de tarja preta, a mulher vivendo uma vida infeliz. E nós fizemos naquela época, nós fizemos 3 semanas, toda semana, no dia a gente ia lá, uma equipe, né? E eu lembro que uma vez, no primeiro dia, quando aquele menininho que quase não tocava, quando pegou naquele violão, que ele deu a primeira, rapaz, a mulher foi liberta. Oh, meu Deus. E ali, cara, foi um tratar de Deus tão grande. Quando nós chegamos na outra semana, a mulher falou, não estou tomando mais remédio. Fui liberta do remédio. Fui liberta dessa oprimição que eu estava vivendo. Estava aprisionada, né, ao remédio. Então eu acredito que nós estamos aí vivendo um tempo que Deus está abrindo os céus, porque eu creio que pós essa pandemia, muita gente está emocionalmente abalada. Muita gente está... A pesquisa, né? Sim. Os desdobramentos dos próximos 20, 30 anos, né? Do que essa pandemia vai resultar, né? E eu acredito que tanto a gente que declara o nome de Jesus e sabe que Ele é o único que pode mostrar o verdadeiro caminho e várias áreas. Mas eu queria que você desse aí agora para a gente encerrar duas falas bem rapidinho para um pastor que está nos assistindo, para uma pessoa que está nos assistindo, seja empresário, um conselho para que ele possa entender que quando Deus chama, Ele garante, que foi o que aconteceu na sua vida ministerial, pastoreio, e também um conselho para quebra de qualquer batalha espiritual. Na verdade, são 2 conselhos para a gente encerrar. Sim, eu tenho uma máxima que eu carrego comigo. Se mede o nível da vitória, é pelo nível da guerra. Então, se Deus falou, se você está em aliança, em concordância, debaixo da unção, de autoridade, alinhado com o que Deus está falando, por meio do seu pastor, por meio da sua autoridade, guerra vem. Jesus disse, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas o ter bom ânimo não é para todos, é para quem tem aliança. Uau. O ter bom ânimo está debaixo da unção, da graça, do envio. Então, o tamanho da sua vitória é o tamanho da sua batalha. Não esmoreça. O segundo conselho é que nem tudo é diabo, nem tudo é demônio e nem tudo é maldição. Tudo está ligado a um propósito. Descobriu o seu propósito, você flui. Se a gente caminhar dizendo que tudo é o diabo, a gente perde a função da nossa vida aqui na Terra. Qual é o propósito da nossa vida aqui na Terra? É cumprir e manifestar o reino de Deus. O diabo já foi vencido. Amém. Há 2000 anos atrás, Amém. Ele foi vencido. Amém. Foi a maior batalha. Prossiga, não pare. Glória a Deus. É isso aí, gente. Estou aqui com uma conversa muito, muito edificante com o pastor Miquéias de Oliveira, esposo da pastora Kézia de Oliveira, pai do Asaf e do Pedro Lucas. E vou deixar aqui para vocês aqui o livro Batalha Espiritual por Princípios Bíblicos. Tá vindo outro aí, tá? Tá vindo outro? Tá vindo outro. O outro qual? Já pode revelar o tema? Já pode. Então fala aí. Orando em linha com a palavra. Meu Deus, esse é forte, hein? Olha aí. É um livro que vai sintetizando como orar por cura, por libertação na área financeira. Forte. À luz da palavra. É aquele seminário, intercessão. Sim, isso aí. All right. Então, se você quiser, deixa aqui o contato onde pode adquirir. Tem sim. www.loja.kéziaoliveira, tudo juntinho, é a loja virtual no nome da esposa. Posso ouvir glória a Deus? Loja Kézia Oliveira, juntinho.com.br. Na Central Story também tem? Central Story tem na Central Story? Se quiser também, Central Story tem lá. Bom, gente, eu estou muito feliz. Mais uma edição, ou mais um momento especial no Central Cast. Você pode pegar esse vídeo e compartilhar para o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar aí o melhor número de pessoas que possa ser edificado por essa palavra. Então, mande aí esse link, compartilhe. Eu creio que vai edificar muitas pessoas. Pastor Miquéias,
Se quiser deixar aí a consideração dos finais, fica à vontade. Meu pastor, a casa é sua. Olha, eu fiquei lisonjeado pelo convite. Me senti aqui, sei lá, alguma coisa. Ainda mais com essa camisa aqui do Flamengo, né? Meu Deus. Muito obrigado. Vamos orar para tirar todas as batalhas. O problema da entidade aqui Todas as batalhas. é Portugal. Tem um elo com Portugal. Tudo que é Portugal, Caravela, Cruz de Malta, Não faz só Jesus. Meu Deus, só gente. Jesus. Vem Jesus. Meu Deus. Mas obrigado pelo carinho. Amém. Obrigado pela sua vida, a vida da pastora Deise. Nós amamos a sua vida, estamos debaixo da sua cobertura, da sua autoridade. Amém. Muito obrigado pelo carinho, amor, tá bom, meu pastor? Mande um beijo para a pastora Kézia. Agora nós estamos na nossa campanha aqui, o podcast, oração por Juninho Pé no Chão. Nós não podemos deixar de essa propósito, gente. Juninho Pé no Chão. Nós estamos aí num propósito para que ele possa estar namorando. Eu creio que até o final desse ano ele já vai estar namorando, noivando e quem sabe casando. Nós estamos num propósito. Eu vou fazer um podcast só com Juninho Pé no Chão. Ele vai estar... eu creio que ele vai estar namorando, porque ele é um menino bonito, irmão, mas ele é tímido. O problema é a timidez. Amém. Mas em nome de Jesus, eu creio que no mundo espiritual... Teve jeito para mim, Juninho? No mundo espiritual já está resolvido. No mundo espiritual já está resolvido. Não, assim, as namoradas bonitas. O problema não é ele. É que ele Qual a entidade? É que ele... Qual é o encosto? Não tem. Não, Juninho é liberto. A Bíblia... Não, é no caminho, né? A Bíblia diz que eis que somos novas criaturas. Vamos lá. Gente, Deus abençoe. Pode assistir aí, compartilhar com o máximo de pessoas. A Viva Cash, muito obrigado. Obrigado, pastor Miquel. Obrigado, equipe. Deus abençoe. Até a próxima. Paz e que você cresça cada dia mais e seja avivado naquilo que Jesus tem para a sua vida. Beijo.